Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Informação e cultura em foco. Toda segunda-feira às 11 horas da manhã, você confere o Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe convidados referência em educação e cultura, debatendo os temas mais atuais. Diálogos com Anderson Junque. Toda segunda às 11 da manhã, aqui na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Olá, muito boa noite para você que acompanha a terceira edição do Jornal Todo Dia desta quarta-feira, dia 5 de novembro, 18 horas em ponto no seu relógio da TV Todo Dia. Hoje vamos trazer atualizações do caso do Cássio Falapira, o vereador de Piracicaba que está preso. Você vai saber quais são os próximos passos da investigação. Também temos notícias culturais, muitas ocorrências policiais, mas antes, como sempre, eu queria convidar você a participar da nossa terceira edição e também da programação da TV Todo Dia. Como você faz isso? Acessando aqui o QR Code que está na sua tela, você aponta a câmera do seu celular e aí você vai ter vários links, tá? Um deles é o nosso WhatsApp, 19-3471-2700. Você fala com a nossa equipe, tem uma dúvida? Quer rever alguma reportagem e não sabe onde é? Fala com a nossa equipe. Precisa da nossa reportagem aí para te ajudar em alguma demanda do seu bairro, do seu trabalho, da escola do seu filho? Estamos aqui para isso. Há 36 anos fazendo um serviço de prestação de serviço público para você. Também temos o nosso Instagram e eu queria agradecer você. Eu fiquei 2 dias pedindo para vocês nos ajudarem a chegar aos 100 mil e hoje nós chegamos, 100 mil seguidores, um marco histórico da TV Todo Dia no Instagram, no Facebook, já ultrapassamos essa marca, já estamos com 136 mil. Nosso YouTube, o @TV Todo Dia Oficial também é o que mais cresce aqui na nossa região, nossa equipe toda comemorando a sua ajuda, a sua presença nos nossos canais digitais e também temos nosso portal de notícias atualizadinho para você, 7 dias por semana, tododia.com.br. E você que gosta do TikTok, estamos lá também, nossa plataforma mais recente, no @TV Todo Dia Oficial. 18 horas mais 2 minutinhos, está no ar a terceira edição de hoje. A gente abre esta edição já falando do caso do Cássio Falapira, o vereador de Piracicaba acusado de crimes sexuais. O João Victor Viana vai atualizar o caso para você agora. O vereador de Piracicaba, Cássio Luiz Barbosa, do PL, conhecido como Cássio Falapira, teve a prisão prorrogada pela Justiça por mais 30 dias após representação da delegada doutora Olívia Fonseca, da Delegacia de Defesa da Mulher. O parlamentar está preso desde o dia 9 de outubro, acusado de crimes sexuais. A prisão temporária se encerraria no dia 8 de novembro, por isso foi feito o pedido de prorrogação. Desde o dia 13 de outubro, o exercício da função pública de Cássio Falapira está suspenso por determinação da Justiça. A decisão foi oficializada pela Câmara Municipal de Piracicaba em cumprimento à ordem da juíza Ana Cláudia Madeira de Oliveira. Representada pela delegada Olívia Fonseca, a DDM de Piracicaba informou que até o momento 12 pessoas procuraram a delegacia para realizar denúncias contra o vereador, além de 4 testemunhas. O inquérito policial segue em segredo de justiça. Boletins de ocorrência obtidos pela TV Todo Dia indicam que Cássio mantinha contato com mulheres da comunidade em razão de sua função pública. Uma das mulheres contou que procurou o gabinete do vereador em busca de uma vaga de emprego. Durante a conversa, o parlamentar teria segurado sua mão,
massageado e feito comentários de conotação sexual. Em seguida, segundo o depoimento, ele teria passado a mão em suas partes íntimas e começado a se masturbar, pedindo que a denunciante o tocasse. O advogado Jonas Parisotto, responsável pela defesa do vereador, afirmou que ele permanece preso em Tremembé, para onde foi transferido após passar por audiência de custódia. Conhecido como o Presídio dos Famosos, o complexo penitenciário de Tremembé é o local onde estão ou já estiveram detidos nomes como Robinho, o ex-jogador, Elise Matsunaga e Suzane von Richthofen. O advogado do vereador foi procurado pela reportagem e também se posicionou por meio de nota, afirmando estar ciente da prorrogação da custódia e que segue exercendo as suas prerrogativas e atuação independente, trabalhando de forma incansável para fazer valer o direito à ampla defesa, ao contraditório e à presunção de inocência do custodiado. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Então a gente vai seguir acompanhando o caso, vai ter desdobramento. A gente está sempre em contato com a Secretaria de Segurança Pública e também com a doutora Olívia Fonseca, que é a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba. Como eu falei, ele está preso agora, mas tem várias instâncias na justiça, até esse caso ser desdobrado, talvez aí vários anos, na verdade, porque por se tratar de uma pessoa pública e por ser um crime sexual, principalmente por ser um crime sexual, está em segredo de justiça, então a gente tem poucas informações, mas quando a gente questiona as forças de segurança, eles nos retornam, como foi o caso agora. 18 horas mais 6 minutinhos, vamos para uma série de ocorrências em Limeira e também em Cordeirópolis com o nosso correspondente Igor Sedano. Morreu na noite desta terça-feira, dia 4 de novembro, o jovem de 20 anos que foi baleado durante uma operação da Polícia Militar em relação a um sequestro e cárcere privado em uma zona rural da cidade de Limeira, no bairro do Jaguari. A intervenção policial aconteceu no dia 22 de outubro, quando a Polícia Militar teve informações de que dentro de uma casa no bairro do Jaguari, zona rural da cidade, próximo da rodovia Anhanguera, criminosos mantinham ali caminhoneiro em situação de cárcere privado. De acordo com o registro policial, os agentes chegaram ao local à época e deram voz de prisão às pessoas presentes para que se rendessem. Luan, que foi identificado como Luan Agostini de Araújo, a vítima fatal, no entanto, teria corrido para um dos cômodos do imóvel segurando um revólver calibre .38. Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais afirmaram que ele desobedeceu às ordens para soltar a arma e fez um movimento interpretado como tentativa de reação, no momento em que foi atingido por disparos. Ferido, o jovem foi socorrido por uma equipe do resgate e encaminhado à Santa Casa de Limeira, onde permaneceu internado na UTI sob escolta policial. Após quase 2 semanas hospitalizados, ele não resistiu aos ferimentos e o caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. Durante a mesma operação, o pai de Luan e outro homem foram presos. No imóvel, os policiais apreenderam a arma usada, uma quantia de aproximadamente R$13 mil que serão pagos aí por este sequestro e outros objetos ligados à investigação. A Polícia Civil ainda investiga o caso para saber se tem mais vítimas. Naquela oportunidade, 2 caminhoneiros foram alvo dos criminosos e foram liberados pela polícia. Um homem procurado pela justiça por condenação de estupro de vulnerável foi preso na noite desta terça-feira na cidade de Cordeirópolis pelos policiais do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia. A prisão aconteceu por volta das 7h30 da noite na rua Lúcia Alves Calvo, no Jardim Cordeiro. Os policiais tinham informações de naquele mesmo dia havia sido expedido pela justiça o mandado de prisão contra uma pessoa condenada por estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Os policiais então tomaram conhecimento do mandado de prisão e foram até o endereço do condenado. Lá, conseguiram encontrar o homem em frente à residência. Os policiais então do BAEP deram voz de prisão a ele. Ele foi trazido até o plantão policial da cidade de Limeira, onde o mandado de prisão foi cumprido e ele segue agora à disposição da Justiça. De acordo com as informações da Justiça, o homem foi condenado para mais de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de estupro de vulnerável. Um homem identificado como Cledilson de Souza Silva, de 34 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira, dia 5, após entrar em confronto com agentes da Guarda Civil Municipal de Limeira. A ocorrência aconteceu na região central da cidade, próximo da linha férrea, durante uma operação da corporação. De acordo com as informações da GCM,
Os guardas tentaram abordar o suspeito, conhecido pelo apelido de Pará, que ao perceber a aproximação das viaturas, fugiu a pé pelas imediações da Rua Barbosa, na Vila Camargo. Durante o acompanhamento, o homem teria investido contra um dos agentes, portando uma faca de aproximadamente 25 centímetros. Bom, nós iniciamos uma operação saturação aqui na área central, que visa a abordagem do pessoal que tem traficado aqui na região. Esse indivíduo, ele já é conhecido dos meios, inclusive ele é o entregador de drogas aqui da área central. E na data de hoje, ele tentou contra a vida do profissional, vindo com a faca sobre o profissional. E nesse instante o profissional conseguiu se desvencilhar, chegou a cair dentro do Ribeirão Tatu, o guarda municipal. Ao voltar da margem do rio, o meliante veio novamente para cima do policial. Não houve outra possibilidade a não ser alvejar esse cidadão, que infelizmente veio a óbito. Cledilson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos. O corpo do homem foi removido pelo serviço funerário e a faca utilizada por ele foi apreendida pela Polícia Civil. Segundo a GCM, o homem era natural do estado do Pará, estava em situação de rua e possuía antecedentes criminais. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. Com imagens de Wagner Morente, Igor Sedano para a TV Todo Dia. A polícia trabalhando bastante lá na região de Limeira, Cordeirópolis e também por ali fica Iracemápolis. O Igor Sedano sempre em cima da notícia, trazendo as informações policiais da região para você. 18 horas mais 11 minutos, você já ouviu que a união faz a força, não é mesmo? Isso é até um clichê, um ditado popular, mas foi exatamente o que aconteceu em Cosmópolis. Vamos acompanhar. Um resgate de uma vaca que caiu num poço na zona rural lá da cidade e, olha, mobilizou equipes do GEPAR, que é o Grupo de Patrulhamento Ambiental e Rural, e da Defesa Civil de Cosmópolis. Isso aconteceu na tarde de ontem. Então, o resgate da vaca que havia caído em um poço na região do bairro Uirapuru. Lá, o local é conhecido como área verde e é de difícil acesso, exigindo um trabalho cuidadoso das equipes. A Defesa Civil informou que moradores da região acionaram os agentes ao perceberem que o animal havia caído no poço. Com o apoio do proprietário e de voluntários, foi montado um sistema de roldanas e cordas para içar o animal. A operação durou cerca de 2 horas, imagine o peso dessa vaca. Apesar da queda e do tempo em que permaneceu dentro da água, o animal foi retirado com vida, olha só que boa notícia, apresentando apenas escoriações leves e, obviamente, sinais de cansaço. O animal recebeu atendimento veterinário e permaneceu em observação após o resgate. Então, tudo que tinha para ser um fim triste acabou bem. Essa vaca que caiu no poço foi atendida e segue sob cuidados veterinários. Muito legal, então. Parabéns à população de Cosmópolis, ao GEPAR e também à Defesa Civil, nessas horas que a gente precisa do poder público. O poder público estava lá para fazer a parte dele e, claro, a população se unindo. Nada mais forte do que o povo unido, não é mesmo? Vamos para Americana e Santa Bárbara, uma série de ocorrências aqui na região, assim como em Limeira. João Vitor Viana traz as novidades policiais. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes realizou 2 operações contra o tráfico de drogas em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Em Americana, a operação aconteceu no bairro Pacaembu. A denúncia feita pelo número 181 indicou que existia uma casa-bomba com drogas e armas armazenadas na rua Jaime Feola. Chegando ao local, os agentes da DISI entraram na edícula e logo perceberam um intenso odor de drogas. Na lavanderia, os investigadores encontraram 2 caixas com grande quantidade de entorpecentes armazenados. Dentro do imóvel, foram localizados 10 sacos com cocaína, 2 tijolos de cocaína, 1 galão de lança-perfume e 101 porções de cocaína prontas para venda. Além das drogas, foram encontradas armas, sendo uma pistola Taurus calibre .380 com 59 munições íntegras e uma pistola a gás calibre 4.5 com carregador. Ainda foram localizadas 7 balanças de precisão, 3.500 embalagens vazias, 4 celulares,
um caderno com a contabilidade do tráfico e materiais para o fracionamento e embalo dos entorpecentes, juntamente com alguns documentos que estavam no imóvel. A ocorrência foi direcionada para a DISI de Americana e uma pessoa segue sendo investigada. Já em Santa Bárbara do Oeste, a operação foi intitulada Noruega e aconteceu no bairro Jardim Europa. A denúncia partiu contra um indivíduo que fazia distribuição de drogas por pedidos via aplicativo de celular. Os encontros para a entrega das drogas aconteciam em uma casa na rua Noruega ou em uma praça na mesma rua. Depois de um período de investigações, os agentes estiveram no imóvel e encontraram o morador com outro indivíduo, que chegou ao local com um HB20 preto. Ambos foram abordados. Durante o procedimento de busca pessoal, foi localizada uma porção de haxixe com o motorista do HB20. Questionado sobre a droga, ele confessou que havia acabado de pegar com o morador do imóvel. O morador confessou que possuía mais um pouco de drogas no interior da casa. Acompanhados pelo acusado, os investigadores da DISI localizaram mais uma porção de haxixe, uma porção de maconha tipo Colômbia, uma porção de maconha sem genética definida com 92 gramas, além de 2 balanças de precisão, celulares e embalagens vazias. Diante do material ilícito encontrado, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, de 28 anos, pelo crime de tráfico de drogas. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Vamos para Campinas agora, uma imagem impressionante. Por um fio, uma mulher escapou de um atropelamento. Você vai ver as imagens e vai saber as informações agora com a Nicole Maia. Uma mulher escapou por pouco de ser atropelada por um carro que invadiu a calçada após o motorista passar mal na tarde desta terça-feira em Campinas. O caso aconteceu na Avenida Arimana, no bairro Parque Universitário de Viracopos. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo avança em alta velocidade pela calçada. A pedestre caminhava próximo ao local e conseguiu desviar no último instante. O carro desgovernado percorre parte da calçada e só parou depois de colidir com 2 veículos estacionados. Apesar do susto e do impacto, ninguém ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, o condutor, um homem de 58 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Ouro Verde. Ele teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia, o que provocou a perda do controle. Até o momento, não há informações sobre a identidade da pedestre, que aparece nas imagens e quase foi atingida. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Essa pode assoprar a velhinha 2 vezes no ano, né? Quando ela nasceu e nessa data aí, no dia 4 de novembro, então, aniversário 2 vezes lá em Campinas, porque... E você viu o desviozinho aqui, ó? Você tá doido, gente. Imagina o susto dessa pessoa que estava andando, imagina o barulho, que vocês não conseguiram acompanhar, mas tem um barulho nas imagens, é um barulho ensurdecedor, porque vem com tudo, depois arrebenta 2 carros e a pessoa andando numa boa ali, nem imaginou. Então, um livramento para ela pode assoprar a velhinha 2 vezes por ano. 18 horas mais 17 minutinhos, vamos para o nosso intervalo? Na volta vamos trazer previsão do tempo para você, notícias da área cultural e muito mais. Fique por aí. Cidadania, reflexão e compromisso. Toda quinta-feira às 11 horas da manhã, acompanhe o programa Palavra de Honra, com a apresentação de J. Thanos. Entrevistas voltadas à cidadania, com foco na regionalização da informação. Palavra de Honra, informação, reflexão e compromisso. E tenho dito, Palavra de Honra, TV Todo Dia, cada vez mais conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento, TecPlus tem
Estamos ao vivo, de volta, hein? Aqui nos estúdios da TV Todo Dia, atualizando para você notícias desta quarta-feira que impactam no seu dia a dia, na sua cidade e também no seu município, na sua região, desculpa, gente. Vamos falar agora da nossa região, agora sim, da RMC. A Nicole Maia está fazendo um levantamento. Ontem a gente trouxe aqui estatísticas completas sobre a educação em cidades aqui da nossa região. E agora a gente vai saber como é que está a questão da saúde. Vou dar um spoiler, tá mais ou menos, hein? Mas acompanhe todos os detalhes na reportagem. O acesso à saúde nos municípios da região metropolitana de Campinas tem apenas 2 cidades da área de cobertura da TV Todo Dia entre as 100 primeiras no ranking de competitividade dos municípios. Santa Bárbara do Oeste foi a que mais perdeu posições, caindo 148 lugares em relação ao último levantamento. O ranking avalia critérios como atenção primária, saúde suplementar, cobertura vacinal e pré-natal. Paulínia teve destaque positivo, subindo 298 posições, ocupando a posição 28 da tabela. Segundo o secretário de Saúde, Dr. Antônio Carlos Guimarães, o bom desempenho está associado ao perfil socioeconômico da população que vem se mudando para a cidade. Então, assim, nós tivemos um crescimento populacional muito acima da média estadual e da média nacional. E o que significa, então, o aumento da população da saúde suplementar? Muito provavelmente, essa população migratória que está vindo para Paulínia, são muitos os condomínios, os empreendimentos que nós temos aqui na cidade, construção de prédios residenciais. A população que tem vindo para cá, possivelmente é uma população de um padrão socioeconômico mais diferenciado que consegue ter acesso à saúde suplementar. Já sobre a atenção primária, o secretário explica. Acho que a principal questão diz respeito a isso mesmo. Nós não tínhamos esta informação passada ao Ministério da Saúde e praticamente não tínhamos a habilitação dos nossos serviços de atenção primária. Coisa que hoje estamos procurando habilitá-los todos, até porque corresponde, primeiro, à necessidade de informação. Quer dizer, a gente não consegue gerir um sistema se não tiver uma informação adequada e correta do ponto de vista do que está sendo feito no coletivo. Campinas subiu 5 posições em relação a 2024 e ocupa a posição 57 na tabela. O melhor resultado é em cobertura de saúde suplementar e o pior em cobertura de atenção primária. Já a Americana caiu 20 lugares em relação ao ano anterior e está na posição 164. A melhor colocação é em cobertura de saúde suplementar e o pior em cobertura de atenção primária. Já Piracicaba caiu 30 posições e ocupa a posição 174, com o melhor resultado em cobertura de saúde e o pior em cobertura da atenção primária. Hortolândia também registrou uma queda de 25 lugares, ocupando a posição 190, com o melhor desempenho em cobertura vacinal e o pior em cobertura da atenção primária. Sumaré subiu 66 posições e ocupa a posição 200. Limeira caiu 5 e está na posição 261, enquanto Santa Bárbara do Oeste registrou a maior queda com 148 e ocupa a posição 401. O município de Santa Bárbara do Oeste, em relação às cidades analisadas pela reportagem, está na última colocação da região de cobertura da TV Todo Dia, com o melhor desempenho em atendimento pré-natal e o pior em cobertura vacinal. O prefeito Rafael Piovesan associa o baixo índice de cobertura vacinal ao cenário nacional. E que, infelizmente, acabaram, em virtude até da pandemia, de uma grande discussão que teve lá, acabaram fazendo com que a população, e aí tem muito das notícias, né, das chamadas fake news, que a população tivesse uma ressalva. Então, a gente vem agora fortalecendo novamente. Eu acho que nós temos que entender o que aconteceu, esse movimento. De fato, não era o que nós esperávamos. Pelo contrário, nós estávamos esperando, né, uma melhoria na nossa colocação. No ranking, o eixo de acesso à saúde leva em consideração diferentes aspectos. Por exemplo, acesso à saúde, a gente está olhando muito ali para cobertura da atenção primária, para o atendimento pré-natal, para cobertura vacinal.
Então, cada um desses indicadores que são escolhidos passam por esses critérios. E como que é a metodologia de ranqueamento, né? Por ser um ranking, né, não é apenas um observatório de dados, ele tem essa ideia de que a gente consiga olhar para o lado, né, e buscar ali espelhamentos e coisas positivas para conectar com a realidade local. O prefeito observa que grande parte da população ainda procura diretamente os prontos atendimentos Edson Mano e Afonso Ramos, em vez das unidades básicas de saúde, provocando uma alta demanda que poderia ser distribuída. Uma alternativa para reduzir a sobrecarga nos prontos atendimentos, Piovesa cita a criação dos complexos de saúde. E por que isso é importante? Porque esses dois locais permitem que as pessoas tenham acesso a uma consulta médica, muitas das vezes, sem a necessidade de marcar consulta, sem ter agenda do médico. Ele chega lá e passa pelo atendimento médico. Isso faz com que as pessoas não procurem tanto mais o pronto-socorro. Então, ajuda a diminuir esse fluxo de pessoas e na cabeça do cidadão, de quem procura, do paciente, faz sentido, porque ele tem um atendimento lá. Não era uma situação de risco da pessoa perder a vida. Além de fortalecer a questão vacinal. A criança está com a garganta inflamada. Hoje, qual que é a procura que as pessoas fazem? Diretamente no pronto-socorro. E a intenção é fazer com que as pessoas percebam ao longo do tempo, isso não é rápido, que elas percebam ao longo do tempo que é nesses complexos que a gente vai poder dar esse atendimento, inclusive com um tempo de espera menor, com uma fila menor, com mais qualidade. Então, tudo isso é esse planejamento que a gente tem feito. Em Paulínia, a administração afirma que o resultado do pré-natal não reflete a realidade local, já que o ranking usa os dados de 2023. Muito provavelmente, isso aí nos alerta a respeito de possível falha na transmissão de dados ao Ministério. Por quê? Nós temos uma maternidade municipal, junto ao hospital municipal, é o único hospital da cidade, a cidade tem 116 mil habitantes, e nascem aqui em Paulínia cerca de 800, 900 crianças ao ano. 90% da população que utiliza a maternidade é daqui, é residente aqui em Paulínia. Então, não faz muito sentido as mães utilizarem a maternidade e não estarem utilizando as nossas UBS. Ele destaca que o município tem 10 unidades básicas, 40 equipes da saúde e da família e bons resultados em áreas como o controle total de sífilis congênita e do HIV, além de classificação de nível prata no combate à hepatites B e C neste ano. Se eu tenho um indicador ali relacionado, por exemplo, ao atendimento pré-natal, e acabo não indo bem enquanto gestão pública, acabo atingindo uma performance ruim, eu posso olhar para o primeiro colocado daquele indicador e buscar ali, dentro desse município de referência, políticas públicas que podem ser espelhadas e aproveitadas na minha gestão. Santa Bárbara do Oeste deve ampliar a rede de saúde com novos complexos no Molon e na região sul. A administração destaca o papel do Centro de Referência da Saúde da Mulher, entregue no ano anterior, e no atendimento pré-natal. Então, ele vai levar um tempo para nos ajudar, inclusive nessa questão da vacinação, mas também no acompanhamento do pré-natal, que é algo importantíssimo, e ali você tem uma equipe multidisciplinar que vai fazer esse atendimento. E esses resultados ainda não vieram. Além disso, estão em andamento ações como a criação de novos leitos no Hospital Municipal e a construção de um novo centro de especialidades médicas. Nicole Maia para a TV Todo Dia. É isso aí, ao longo das nossas edições. Você sabia, né? A gente tem 3 edições do Jornal Todo Dia. 7h30 da manhã, 11h55 entre a manhã e o começo da tarde, e às 18 horas, este que você está assistindo de segunda a sexta, por enquanto. Também temos nossos canais digitais, tododia.com.br, todas as matérias e muito mais, viu? Muito mais matérias do que você vê aqui, disponíveis lá para você não perder nada do que acontece na nossa região. 18 horas mais 28 minutinhos, no seu relógio da TV Todo Dia. Você já acompanhou aqui alguns casos de maus tratos a animais na região, também tutores que deixam pitbulls soltos, os pitbulls vão lá e atacam as pessoas, atacam e matam outros cachorros. E é sempre uma polêmica, né? A culpa é do tutor, a culpa é do cachorro.
Pensando nisso, a Câmara de Sumaré fez uma legislação e o Wagner Salustiano vai mostrar para você qual é, se já foi aprovada, quando entra em vigor. Acompanhe na reportagem. Com o crescente número de incidentes envolvendo cães da raça Pitbull na cidade e na região, os vereadores de Sumaré aprovaram na sessão ordinária de terça-feira um projeto de lei que prevê uma multa de R$ 6.272 para os tutores destes animais ou de cruzamentos da raça que agredirem pessoas ou outros animais no município. E o valor da multa ainda dobra no caso de reincidência da agressão pelo mesmo animal. Votada em regime de urgência, a proposta foi apresentada pelos vereadores Alain Leal, Pereirinha e Wellington Souza. O projeto aprovado pela Câmara segue agora para análise e eventual sanção do prefeito Henrique do Paraíso para virar lei municipal. No último dia 22 de outubro, Leal, que é do projeto Cadeia para Maus Tratos, atendeu um caso em Sumaré em que um cão pitbull, que costumava ser deixado solto e sem supervisão pelo seu tutor, atacou e matou outro cão de pequeno porte na rua. O ataque foi filmado, postado e gerou comoção na cidade. O caso é investigado pela Polícia Civil. O projeto aprovado determina a responsabilização administrativa e a aplicação de penalidade aos tutores de cães agressores da raça, cujo nome completo é American Pitbull Terrier, um cão de porte médio, musculoso e atlético com origem no cruzamento entre Bulldogs e Bull Terriers. O projeto determina que o tutor do cão que comprovadamente agredir ou lesionar uma pessoa ou animal, exigindo atendimento veterinário ou médico, será penalizado com a multa por irresponsabilidade, além de arcar com as custas da apreensão do cachorro agressor. O recolhimento do cão agressor continua a cargo do Departamento de Bem-Estar Animal ou do Departamento de Zoonoses, ambos órgãos municipais. Um dos autores do projeto, o vereador Wellington Souza, resumiu os motivos do grupo. Com muita frequência a gente tem visto várias notícias no país a respeito de ataques do cachorro pitbull. A gente sabe que existem medidas protetivas para isso, né? Existe a lei, né, vereador Leal? E quando eu vi essa matéria, eu falei, poxa, a gente precisa se atentar a essa questão. De imediato fiz contato com o vereador Alain Leal, que é da Causa Animal, e ele falou que o vereador Pereirinha também já tinha essa vontade de fazer esse projeto. Então a gente conversou com os protetores, conversou com o pessoal que tem um conhecimento a respeito da causa animal e a gente conseguiu elaborar esse projeto. A gente sabe que vem em boa hora, um perigo ter um cachorro desse, poderia ter pegado uma criança, uma pessoa de idade, próximo às escolas. Então eu peço o voto favorável de todos os nobres aqui e a gente... A questão da focinheira também, eu perguntei para o Alain, é obrigatório. Muitas das vezes a gente vê gente passando com cachorros em parques, em bosques, e não usa a focinheira. Então, assim, existe a lei que a lei possa ser cumprida, né? Exigida por conta de segurança de todos os munícipes, as crianças, os idosos. É uma preocupação que é válida e por esse motivo que a gente está apresentando esse projeto, pedindo urgência, e a gente pede o voto a todos os nobres. Pelo projeto, o tutor também será obrigado a submeter o cão agressor a um programa de reabilitação e adestramento, arcando integralmente com os custos. Além disso, o animal apreendido ou isolado somente vai ser liberado após o pagamento integral da multa, das custas da apreensão, alojamento, tratamento e avaliação comportamental, bem como da comprovação do início do programa de reabilitação. Em casos de reincidência qualificada, ou seja, uma terceira agressão ou ataque que resulte em lesão corporal ou óbito, a Prefeitura poderá iniciar ainda um processo de perda definitiva da guarda do animal, com seu encaminhamento para um abrigo especializado para a reabilitação. O Departamento de Bem-Estar Animal, o Departamento de Zoonoses e a Polícia Municipal serão responsáveis pela fiscalização das denúncias, devendo comunicar inclusive à autoridade policial, à Polícia Civil, para que seja iniciado o processo de apuração e autuação de cada caso de agressão. Lembrando sempre que a Lei Estadual 11.531 de 2003 já obriga que cães de raças potencialmente perigosas devem usar coleira, guia e focinheira sempre que estiverem em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público, como praças e parques. As raças consideradas perigosas incluem Pitbull, Rottweiler, Mastim Napolitano, American Staffordshire Terrier e outros cães de porte físico, força e comportamento agressivo semelhante. A legislação também inclui derivados ou misturados dessas raças. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Seguimos nas câmaras municipais. A nossa correspondente Tayla Nogueira vai trazer os destaques do que aconteceu em Paulínia e em Cosmópolis. As câmaras de Paulínia e Cosmópolis realizaram novas sessões ordinárias nesta semana com foco em indicações, debates orçamentários e pedidos de melhorias nos bairros.
Em Paulínia, na 37ª sessão ordinária, os vereadores apresentaram dezenas de indicações ao Executivo. Entre os destaques, o vereador Tiguila Paz pediu manutenção de academias ao ar livre para evitar acidentes, principalmente com idosos. Eu acompanhei um vídeo nas redes sociais, inclusive de uma TV da nossa região, sobre um acidente com essas academias ao ar livre. Não foi em Paulínia. Mas já pensando nessa situação, e a gente sabe que é a população da melhor idade que mais utiliza essas academias ao ar livre, a gente vem solicitando, e eu recebi antes de entrar em sessão um vídeo de uma dessas academias que a gente tem espalhadas pela cidade, que precisa de manutenção. Então a gente vem solicitando ao Executivo que faça um trabalho aí, uma análise em todas as academias ao ar livre que tem espalhado pela cidade. Já o vereador Lucas Barros sugeriu a instalação de bebedouros e comedouros para animais em situação de rua em diferentes pontos da cidade. É uma indicação que eu fiz no começo do mandato, né? Todos sabem que foi uma das bandeiras principais que eu levantei em campanha e vou continuar defendendo de unhas e dentes a causa animal, defender aqueles que não têm voz. E é de extrema importância, principalmente agora que vai entrar o período do verão, termos bebedouros para animais em situação de rua. Então, estou fazendo esse requerimento, pedindo para o Executivo que olhe com atenção essa indicação de extrema importância para a causa animal. A sessão também foi marcada por uma série de propostas que vão desde ações de mobilidade, saúde, segurança, infraestrutura e bem-estar animal, até iniciativas voltadas ao trânsito, zeladoria, acessibilidade e esporte. Também foram protocolados pedidos para a instalação de energia solar em habitações populares, plano de evacuação nas escolas, melhorias em calçadas, iluminação natalina, reforço no transporte público, totens de triagem inteligentes na saúde, novas travessias seguras e criação de plataforma de emprego para pessoas com deficiência. A lista ainda incluiu indicações para manutenção asfáltica, ampliação de campanhas de saúde, instalação de abrigos de ônibus inteligentes e obras em bairros como Marieta Dian, Bom Retiro, Parque da Represa, Santa Terezinha e João Aranha. Em Cosmópolis, a sessão teve como pauta central a discussão do parecer número 244/2025, contrário à emenda número 12, que buscava alterar o projeto de lei do orçamento municipal para 2026. O documento é de autoria dos vereadores Júnior Vieira e Heron Gomes. Entretanto, as justificativas trazidas aqui na Comissão de Justiça, elas são rebatidas pelo próprio projeto e também pelo parecer jurídico de um procurador concursado. Rapidamente falar sobre o projeto. Estamos falando sobre a intenção de reduzir aberturas de créditos suplementares de 20% para 10%. Em outras palavras, o que isso significa? Reduzir a liberdade da administração em remanejar verbas. Tirar verba de um local e remanejar para uma secretaria divergente. E qual é o problema de se fazer isso? O problema é justamente não seguir o orçamento que foi imposto, que foi elaborado pelo prefeito. É importante nós lembrarmos que as comissões precisam se ater a questões técnicas e que o pleno, que ele é soberano, nós podemos discutir e aprovar ou reprovar uma proposta de lei. Então, nesse caso, a proposta de lei, pela justificativa apresentada, nós apresentamos essa justificativa, passou-se na Procuradoria da Câmara, teve um parecer jurídico dizendo que é constitucional e a Comissão de Constituição e Justiça disse que é inconstitucional. Além do debate orçamentário, os vereadores apresentaram novas indicações ao Executivo, entre elas pedidos de manutenção de vias e praças, melhorias na iluminação pública em diferentes bairros, solicitação de reforço na segurança em áreas de grande circulação, pedidos de tapa-buracos em 3 bairros, entre outros. Os parlamentares também cobram respostas e requerimentos anteriores e planejam intensificar as discussões sobre o orçamento antes da votação final. Tayla Nogueira, para a TV Todo Dia.
Obrigado, Tayla. A gente vai para um breve intervalo. Na volta você vai saber como é que fica o tempo nos próximos dias na sua cidade. Fique por aí. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus, conectando você ao mundo. Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal Todo Dia, terceira edição, e a gente traz a previsão do tempo para quinta-feira. A expectativa por chuvas diminui, viu? A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com possível formação de neblina ao final da madrugada, se dissipando, então, né, se dissolvendo no começo da manhã. Novos episódios de chuvas intensas, volumosas e generalizadas são esperados então para sexta-feira e sábado, devido a uma aproximação de passagem de uma frente fria e que reforça então novamente as áreas de instabilidade. Olha, um alerta amarelo chegou aí da Defesa Civil, de que tenha tempestades, então, na nossa região. Então, vale esse alerta. Vamos saber, então, como fica a previsão do tempo para as cidades aqui da nossa região de área de cobertura da TV Todo Dia? Começando pela cidade de Americana, então, que vai ficar com sol, com algumas nuvens durante o dia e possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e noite. Olha só, as temperaturas devem ser amenas, de 16 graus a mínima e 27 a máxima. E isso serve para as outras cidades vizinhas, Santa Bárbara do Oeste e também Nova Odessa, como vocês estão conferindo aqui. Então, mínima de 16, máxima de 26 graus. Uma diferença de 10 graus entre a máxima e a mínima, certo? Agora vamos para as próximas cidades da região. Sumaré, por exemplo, que é bem próximo aqui da região de Americana, lá o sol vai aparecer com mais nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, tem possibilidade de nuvens mais intensas. Também a temperatura é a mesma entre a mínima e a máxima, 26 a máxima e 16 a mínima. Hortolândia não é muito diferente não, tá? Só vai mudar 1 grau da máxima, 25 graus, né, de máxima em Hortolândia e a mínima de 16 graus. Aí vamos para a cidade de Paulínia, lá também vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado também à noite. E a temperatura é a mesma de Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa, 16 graus a mínima e 26 a máxima. Agora a gente vai para as cidades de Campinas, Limeira e Piracicaba. Bom, Campinas também terá aí possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e à noite o tempo passa chuvoso. Campinas já vai ter mínima de 15 graus e 24 graus a máxima. Limeira também é mais ou menos a mesma temperatura. 15 é a mínima e 26 a máxima. Agora, Piracicaba, lá vai ter um pouco mais de sol durante o período, né, durante o dia e períodos de céu nublado à noite. Lá, a temperatura é a mesma de Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa, 16 graus a mínima e 26 a máxima. A tendência, gente, para sexta-feira é de predomínio de sol pela manhã, com aumento de nebulosidade a partir da tarde,
quando há então a possibilidade de chuvas. As condições esperadas devem favorecer tempestades de alto impacto, com possibilidade então de chuvas intensas e volumosas. Há uma alta incidência de raios, além de possibilidade de vendavais e granizo. Então, atenção para o alerta que a Defesa Civil divulgou aí para toda a nossa região. Então, vale muito a pena tomar cuidado ao sair de casa devido aos raios, tempestades, chuva de granizo. Bom, são essas as informações. Claro que amanhã eu retorno com mais atualização da previsão do tempo. Volto com você, Aira. Obrigado, Sabrina. E se você quiser saber mais detalhes, tododia.com.br, todas as informações da nossa região para você. 18 horas mais 44 minutinhos, o nosso correspondente em Campinas, o Guilherme Pierangeli, vai trazer um levantamento sobre a fiscalização no trânsito agora para você. As operações integradas de trânsito realizadas em Campinas durante o mês de outubro resultaram na identificação de quase 1.100 infrações e remoção de quase 200 veículos com irregularidades. Essas ações são conduzidas pela INDEC, em parceria com a Guarda Municipal de Campinas e também com a Polícia Militar. E elas têm como foco reduzir os riscos de acidentes e também coibir a direção perigosa em vias urbanas. Ao todo foram 36 blitz realizadas em diferentes regiões da cidade no mês de outubro e do total de autuações, 61% foram aplicadas em motociclistas e 37% em motoristas de carros, além de outras em caminhões, e também veículos de outros tipos. Desde o início do ano são mais de 260 operações com quase 10 mil condutas de risco registradas e quase 2 mil veículos removidos ao pátio municipal. As 10 condutas mais frequentes observadas nas fiscalizações concentram 70% das autuações, das multas registradas. As 5 primeiras são as seguintes: licenciamento vencido, com 170 infrações, 15% do total. Sistema de iluminação alterado, são 100 infrações, 9% do total. No terceiro lugar, escapamento furado ou descarga livre, com 99 infrações, 9% do total. Pneu em mau estado, pneu careca, 81 infrações, 7,5% do total. E em quinto lugar, fechando o top 5, condutor sem cinto de segurança, 75 infrações, 7% do total. Entre as irregularidades mais preocupantes, segundo a INDEC, estão o uso inadequado de lâmpadas de LED em faróis, que prejudica a visibilidade de outros motoristas, e também o barulho excessivo de escapamentos, que gera poluição sonora e pode causar danos auditivos. Durante as fiscalizações do mês de outubro, 122 motoristas foram flagrados sem o cinto de segurança ou sem habilitação. Segundo dados da INDEC, essas duas condutas estão entre as que mais contribuem para acidentes fatais aqui na cidade de Campinas. Em 2024, a cidade teve 68 acidentes fatais, com 72 vítimas, e em 21% dos casos teve isso, teve essas duas causas, ausência de habilitação ou então falta de cinto de segurança. Então são dois fatores de risco, segundo a INDEC. As ações de fiscalização foram intensificadas após uma lei municipal de 2023 que ampliou as competências dos órgãos municipais de trânsito e desde então os agentes da INDEC passaram a ter uma maior autonomia para fiscalizar os enquadramentos do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, como o estado de conservação dos veículos, por exemplo, e a regularidade da documentação. Então foram pontos que foram intensificados, foi intensificada a fiscalização sobre essas questões após essa lei de 2023. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigado, Pierangeli. De Campinas, a gente volta aqui para Americana, a cidade sede da TV Todo Dia. Nossa parceira, a Associação Comercial e Industrial de Americana, vai promover uma palestra. Nicole Maia conta qual tema vai ser debatido. O Hub de Exportação da ACIA, em parceria com o Sebrae São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana, realiza nesta quinta-feira uma palestra gratuita sobre exportação voltada a micro e pequenas empresas. O evento acontece das 9 horas da manhã ao meio-dia na sede da Associação Comercial e Industrial de Americana. A iniciativa busca incentivar empreendedores da cidade e ampliarem seus negócios e conquistarem o mercado internacional.
Durante o encontro, os participantes vão aprender na prática como iniciar um processo de exportação com segurança e estratégia. O Sebrae São Paulo vai apresentar o cenário atual do comércio exterior brasileiro, além de um passo a passo para quem deseja começar a exportar. Também serão discutidos os erros mais comuns cometidos por iniciantes e como evitá-los. O evento vai apresentar ainda o Programa de Qualificação para a Exportação, desenvolvido pela Apex Brasil e executado pelo Sebrae. O programa oferece capacitação técnica e acompanhamento personalizado para pequenas empresas que queiram se preparar para vender os seus produtos no exterior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link disponível no site da CIA. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Faltam 11 minutinhos para 7 da noite e agora a gente volta para Campinas. Vamos falar de cultura. Você sabe o que é etarismo? Isso mesmo, etarismo é o preconceito contra pessoas idosas. E um espetáculo lá na cidade vai celebrar o combate ao etarismo, como conta o nosso repórter Diego Rodrigues. O espetáculo Até Quando, protagonizado por Jussara Miller e Cora Laszlo, será apresentado no domingo, dia 9, às 19 horas, no Teatro do SESI Campinas, com entrada gratuita e ingressos disponíveis no site Meu SESI. Na performance, mãe e filha, ambas bailarinas e coreógrafas premiadas, dançam um diálogo entre gerações, transformando o envelhecimento em arte. A obra contrapõe a sabedoria e firmeza da mãe à leveza e impulso da filha, simbolizando a continuidade entre passado e futuro. Jussara Miller fala sobre o espetáculo. O espetáculo de dança contemporânea Até Quando, como você disse, reúne mãe e filha em cena, e nós falamos sobre o etarismo, sobre a passagem do tempo no corpo. Então a escolha foi juntar duas gerações, né, de mulheres, né? A Cora, minha filha, é 30 mais e eu sou 50 mais. Então a gente quis mostrar a vitalidade do envelhecer, porque na nossa sociedade, muitas vezes, o envelhecer da mulher é muito negado, tanto pela sociedade como um todo, pelas mulheres também. Então, nós estamos falando da beleza do envelhecer, e lógico que é uma honra estar na cena com a minha filha pela primeira vez. Jussara Miller é mestre e doutora em artes pela Unicamp, docente da PUC São Paulo, e fundadora do Salão do Movimento, em Campinas. Também é autora de livros e vencedora de prêmios pelo PROAC. Cora Laszlo, que vive entre o Brasil e os Estados Unidos, é mestre pela Nova York Universidade e doutoranda pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Possui uma sólida carreira autoral em dança, com apresentações realizadas no Brasil e no exterior. Jussara destaca as várias camadas de Até Quando. É um trabalho multimídia, então tem um valor da visualidade muito refinada. Nós trabalhamos com a projeção das fotos e vídeos de Christian Laszlo, que tem uma carreira conceituada para trabalhar com imagens cênicas. E também tem, como é dança contemporânea em diálogo com o audiovisual, tem um caráter assim de permeabilidade entre as artes. Então, com esse espetáculo é muito interessante, que não dá para falar, é um espetáculo de dança exclusivamente, é um espetáculo híbrido entre linguagens, que tem um diálogo entre dança, teatro, artes visuais, justamente por esse caráter multimídias. O duo propõe uma reflexão poética sobre o corpo que envelhece e se transforma, convidando o público a reconhecer a beleza e potência dos diferentes tempos da vida. Por meio da dança contemporânea, o espetáculo celebra a memória, a herança e o diálogo entre gerações, reafirmando o corpo como lugar de afeto e continuidade. A artista comenta como foi traduzir a ideia de envelhecimento como movimento e não como perda. Foi muito importante, assim, porque ainda mais na dança, né? Porque a dança é uma área que é bastante etarista, né? No senso comum pensa que se você
sei lá, tem 30 anos, você já tem que parar de dançar, você já não tem o vigor do movimento, e isso é um grande equívoco, né? Porque eu tenho 58 anos e danço normalmente, então eu vejo que é realmente uma ação etarista, não só da nossa sociedade, de não assumir a passagem do tempo no corpo, mas da própria dança. Então, eu vi como uma emergência estar falando sobre esse assunto, né? Para todo mundo olhar que a partir do momento que você nasce, você envelhece. Então, ao invés de olhar o envelhecer de uma maneira negativa, nós olhamos por o envelhecer como um momento presente de estar vivo. Até quando é uma obra plástica, bela e visual, que integra as linguagens da dança e do audiovisual. Nós compartilhamos durante a dança projeções fotográficas e de vídeo, tanto em telas que são móveis, quanto nos nossos corpos que estamos móveis também dançando. Então tem um efeito muito mágico, então tem esse atrativo, né, que o público pode ter de ver uma visualidade muito potente, além de levar essa mensagem que o etarismo é um preconceito dos mais jovens, que tanto é que as pessoas nem reconhecem como preconceito. Então eu vejo que o público leva para casa tanto essa linguagem bela, né, de um espetáculo multimídia que une a dança e o audiovisual, quanto essa mensagem tão urgente na contemporaneidade. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. 5 minutinhos para as 7 da noite. Ontem, ao vivo no jornal, eu trouxe uma notícia urgente de uma apreensão de alimentos vencidos, impróprios para consumo, um cenário bárbaro. E hoje a gente vai trazer a matéria consolidada, todas as informações apuradas. Felipe Gomes preparou, então, essa reportagem que você assiste a partir de agora. Mais de 770 quilos de carnes, frios, pizza e bebidas impróprios para o consumo foram apreendidos em um comércio localizado no Jardim Alvorada, em Americana. A Operação Alimento Seguro, deflagrada pela Polícia Civil de Americana, por meio da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, nesta terça, contou com o apoio da Vigilância Sanitária do município. De acordo com a DIG, no estabelecimento, um açougue e comércio de frios armazenava mais de 770 quilos de carnes e frangos, 22 quilos de pizzas e diversos produtos alimentícios com prazo de validade vencido, sem procedência ou com informações fora da legislação. Entre os itens apreendidos estavam garrafas de ketchup industrial e latas de refrigerante sem rótulo legível ou data válida. Após perícia do Instituto Criminalística, foi confirmada a impropriedade dos alimentos para o consumo humano. Todo o material foi inutilizado e encaminhado ao aterro sanitário pela vigilância. O proprietário do estabelecimento, um homem de 58 anos, foi preso em flagrante por crimes contra as relações de consumo. A pena pode ultrapassar 4 anos de prisão e o suspeito foi encaminhado à audiência de custódia. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio dos 1º, 2º, 3º e 4º Distritos Policiais de Americana, também deflagrou ainda nesta terça uma ação conjunta com técnicos da CPFL Paulista e da Vigilância Sanitária Municipal, que resultou na prisão em flagrante de uma comerciante por furto qualificado de energia elétrica e crime contra as relações de consumo. A operação teve início após denúncia que relata irregularidades no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento no bairro Jaguari, identificado como uma padaria. No local, técnicos da concessionária confirmaram uma nova ligação clandestina no medidor de energia, já alvo de cortes anteriores por fraude. Durante a inspeção, os policiais e agentes da vigilância sanitária constataram condições inadequadas de higiene e produtos vencidos. Aproximadamente 15 quilos de alimentos entre frios, massas e produtos de panificação foram apreendidos e descartados conforme os protocolos. A proprietária, uma mulher de 43 anos, foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante pelos crimes de furto qualificado por fraude e crime contra as relações de consumo. A prisão foi ratificada pela autoridade policial e os autos foram encaminhados à Justiça para audiência de custódia. A Polícia Civil destaca que a ação reforça o compromisso com a proteção
do consumidor e o combate de fraudes que afetam o sistema público e a segurança alimentar. Este não é um caso isolado. Em outubro, por exemplo, a Vigilância Sanitária de Americana interditou 13 estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas durante uma operação noturna de fiscalização realizada com apoio das polícias civil e militar. A ação teve como objetivo coibir irregularidades e prevenir riscos à saúde pública em meio a alertas nacionais sobre casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Está acontecendo com a nossa região, hein, pessoal? Fuzil produzido aqui indo para o Comando Vermelho. Bebida com metanol ou falsificada ou adulterada. Carne podre, passarinho morto numa padaria. As forças de segurança estão atuando, mas a gente precisa de uma fiscalização maior antes de deflagrar essa operação. A gente precisa ter uma fiscalização contínua em todos os setores. 1 minutinho para 7 da noite, não temos tempo para mais nada. Eu agradeço muito a sua audiência, da sua família. Desejo uma boa noite. A gente volta amanhã. Tchau!